O casamento é uma etapa importante na vida de qualquer pessoa, e tomá-lo com seriedade é essencial. Não se trata apenas de um evento ou uma convenção social, mas de uma aliança que envolve compromisso, amor e maturidade. Muitas vezes, os jovens são encorajados a buscar um relacionamento estável, mas sem a devida orientação sobre a responsabilidade que isso exige. Não se deve casar por impulso, sem considerar os desafios que a vida a dois impõe. Antes de tomar essa decisão, é necessário buscar conselhos sábios, seja dos pais, dos líderes espirituais ou de pessoas que já trilharam esse caminho. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo. Você também pode ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho curtindo esse vídeo. Mas se não puder ajudar, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. Por outro lado, se casar de maneira precipitada pode ser um erro. Postergar o casamento sem razões concretas também pode ser problemático. Atualmente, a cultura moderna tem reforçado a ideia de que o casamento pode ser indefinidamente adiado. Muitos jovens se veem pressionados a alcançar um padrão de vida elevado antes de sequer cogitarem o matrimônio. É comum ouvirmos que só se pode casar após ter estabilidade financeira absoluta, concluir toda a trajetória acadêmica ou proporcionar uma festa grandiosa. Esses fatores, no entanto, podem se tornar obstáculos artificiais para uma união que poderia ser saudável e frutífera mesmo sem tais exigências. A questão central que precisa ser refletida é: o que realmente impede o casamento? Será que é a busca por um ideal de vida inalcançável? Ou o medo de não atender às expectativas da sociedade e da família? Em muitos casos, a resposta está no fato de que a cultura contemporânea transformou o casamento em algo secundário, enquanto outras prioridades, como o sucesso profissional e a acumulação de bens, assumiram a dianteira. Além disso, há quem adie o casamento porque já vive uma relação de intimidade fora dele. Em vez de ver o matrimônio como um compromisso essencial, muitos casais namoram durante anos, usufruindo dos aspectos emocionais e físicos de um relacionamento, sem enxergar necessidade de formalizar essa união. Esse tipo de mentalidade não apenas enfraquece o valor do casamento, como também banaliza a importância do compromisso mútuo diante de Deus e da sociedade. Nos tempos bíblicos, o casamento era encarado de forma bem diferente. Os jovens se uniam cedo, formavam famílias e viam nisso uma responsabilidade natural da vida. O Salmo menciona os filhos como bênçãos da juventude, enquanto Provérbios incentiva a alegria na companhia da esposa desde cedo. O livro de Malaquias reforça a necessidade de honrar os votos matrimoniais feitos na juventude. Essa visão contrasta fortemente com a mentalidade atual, onde os relacionamentos são, muitas vezes, adiados indefinidamente, por motivos que nem sempre são justificáveis. O casamento é uma instituição que merece honra. Hebreus enfatiza que ele deve ser respeitado por todos, não apenas pelos casados. O motivo é simples. Um compromisso sólido ajuda a fortalecer os valores morais e a construir um alicerce estável para a vida familiar. Assim, aqueles que ainda não se casaram devem refletir sobre a importância de encarar essa decisão com seriedade, sem permitir que receios infundados ou imposições culturais atrapalhem um passo significativo rumo à construção de uma nova família. Embora o casamento seja um compromisso importante, é essencial compreender que a pureza no namoro não é, por si só, garantia de uma união feliz. Muitos casais cristãos acreditam que, ao manterem um relacionamento sem envolvimento sexual antes do casamento, automaticamente terão uma vida conjugal bem-sucedida. No entanto, essa visão é limitada. Embora a santidade seja valiosa, um casamento sólido exige muito mais do que apenas abstinência sexual antes da união. Infelizmente, em muitos relacionamentos cristãos, a pureza se torna o único foco do namoro. O casal se concentra apenas em evitar transgressões morais. Ao fazer isso, acaba negligenciando aspectos essenciais para uma vida conjugal saudável, como comunicação, maturidade emocional, capacidade de resolver conflitos e desenvolvimento de um propósito comum. Quando todo relacionamento gira em torno de não pecar, perde-se a oportunidade de construir algo mais profundo e significativo. Isso não significa que a pureza seja irrelevante. Pelo contrário, manter um relacionamento sem pressões sexuais antes do casamento permite que ambos possam se conhecer de maneira mais sincera, sem distrações que poderiam comprometer a clareza da decisão de se casar. No entanto, é fundamental lembrar que pureza é uma condição necessária, mas não suficiente. Se o relacionamento se baseia unicamente na castidade, sem o desenvolvimento de amizade, respeito e comprometimento real, o casamento pode acabar sendo frágil. Muitas pessoas acreditam que, ao se manterem virgens até o casamento, estarão automaticamente protegidas contra dificuldades na vida conjugal. No entanto, a realidade é que o casamento traz desafios próprios, independentemente das escolhas feitas antes dele.
Casar-se sem histórico de intimidade sexual pode ajudar a evitar comparações e conflitos internos relacionados à culpa, mas também pode gerar novas dificuldades. O verdadeiro ponto é que a vida matrimonial não pode ser construída apenas sob a expectativa de uma vida sexual perfeita. Além disso, o casamento não é apenas um meio de satisfazer desejos físicos de forma legítima. Ele representa a união de duas pessoas completas, criadas à imagem de Deus, que decidem caminhar juntas e enfrentar a vida como um só. Se o casamento for visto apenas como uma forma de legitimar impulsos, corre-se o risco de transformar um relacionamento sagrado em algo superficial e utilitário. Portanto, a preparação para o casamento deve envolver muito mais do que apenas manter-se puro. Deve haver desenvolvimento emocional, crescimento espiritual, aprendizado mútuo e um compromisso real com o propósito do matrimônio. O verdadeiro fundamento do casamento não é apenas evitar o pecado, mas construir uma relação baseada em amor, respeito, sacrifício e fé. O matrimônio é muito mais do que uma simples escolha pessoal ou um contrato social. Ele foi estabelecido por Deus como um reflexo da relação entre Cristo e sua igreja. Em Efésios, o apóstolo Paulo descreve o casamento como uma aliança sagrada, onde o amor, o respeito e a entrega mútua revelam a profundidade do Evangelho. Nesse contexto, casar não é apenas uma decisão prática, mas um ato espiritual que simboliza a união entre Cristo e os que nele creem. Essa visão torna o casamento algo muito maior do que um mero vínculo romântico ou uma conveniência para a vida adulta. Quando um casal decide se unir sob os princípios cristãos, assume um compromisso que transcende seus interesses individuais e passa a representar um testemunho vivo do amor divino. O casamento não é um espaço para egoísmo, mas um ambiente de serviço, dedicação e crescimento mútuo. Se compreendermos essa perspectiva, veremos que adiar o casamento sem motivos justificados pode significar perder a oportunidade de viver essa realidade mais cedo. Muitas vezes, as pessoas hesitam em casar porque foram influenciadas por valores que não refletem a vontade de Deus. A cultura moderna tem promovido a ideia de que a realização pessoal e profissional deve vir antes do matrimônio, como se uma coisa excluísse a outra. No entanto, o casamento não impede o crescimento individual. Ele pode, na verdade, potencializá-lo. Além disso, construir uma família dentro dos princípios cristãos proporciona um ambiente saudável para o desenvolvimento emocional e espiritual. Em um mundo onde os relacionamentos são cada vez mais descartáveis e superficiais, um casamento firmado em Cristo se torna um testemunho poderoso de fidelidade, compromisso e amor incondicional. Por isso, quem deseja se casar deve buscar mais do que apenas um parceiro ou parceira ideal. Deve buscar maturidade, disposição para servir, capacidade de perdoar e, acima de tudo, um coração voltado para Deus. O casamento é um caminho de crescimento e santificação, onde os desafios não são obstáculos, mas oportunidades para desenvolver caráter e fortalecer a fé. Se ainda há dúvida sobre o casamento, talvez seja hora de refletir sobre os valores que têm guiado suas decisões. Será que são baseados na palavra de Deus ou em padrões culturais que constantemente mudam? O casamento em Cristo não é uma obrigação imposta, mas um convite para viver uma aliança que reflete o propósito divino para a humanidade. Quem compreende essa verdade começa a enxergar o matrimônio não como um fardo, mas como uma dádiva, um caminho de amor, sacrifício e plenitude em Deus. Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus, Pai de amor e fidelidade, hoje colocamos diante de Ti o casamento e tudo o que ele representa. Sabemos que essa aliança não é apenas um compromisso humano, mas um reflexo do Teu amor por nós, da entrega de Cristo pela Igreja e da Tua vontade para a família. Pai, pedimos que o Senhor ilumine aqueles que estão em fase de decisão, para que não sejam guiados pelo medo, pela pressão da sociedade ou por padrões humanos, mas sim pela Tua palavra e pela direção do Teu Espírito Santo. Dá sabedoria aos casais para construírem um relacionamento baseado no respeito, na fé e no compromisso genuíno. Abençoa, Senhor, aqueles que esperam pelo momento certo para se casar, que não sejam movidos por ansiedade ou dúvidas infundadas, mas que tenham paz em seus corações, sabendo que no Teu tempo tudo acontece de forma perfeita. Para aqueles que já estão casados, pedimos que fortaleça sua união, que possam enfrentar juntos os desafios, crescer em amor e serem testemunhas vivas do Teu Evangelho, que suas vidas reflitam o Teu caráter e que seus lares sejam cheios da Tua presença. E acima de tudo, Senhor, ensina-nos a compreender que o casamento não é um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual podemos Te glorificar. Que possamos sempre buscar em Ti a fonte do amor verdadeiro e nos lembrar de que nossa maior aliança é contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.